falando? Tudo bom, Letícia? É a Tudo, Beatriz. tudo. Tudo bom? Oi, Bia, Oi, tudo Bia. bem? Bem, tudo bom, Bem-vinda. pessoal? Tudo Oi, bem? Beatriz. Oi, tudo bem? Saudades de Tudo todos vocês. Verdade, né? igualmente. Tudo bom? Gostei do corte de cabelo novo. É novo o corte de cabelo, né? O meu? Aham. Não, Não tinha franja antes. tinha, mas às vezes fica escondida, às vezes Então tá. aparece. Tá bonito. Obrigada. Tá certo. Parabéns pelo livro, agora ao vivo. Ai, obrigada, muito obrigada. Fiquei muito Parabéns, feliz. né? Já estava na editora faz 1 ano e meio que estava para ser lançado e não saía aquele livro nunca. Que Foi, legal, parabéns. muito obrigada. Boa conquista, parabéns mesmo. Obrigada. Ok, já são 7h05, pessoal. Acho que a gente já pode começar o evento. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um evento dos nossos grupos. Hoje nós estamos realizando um evento em parceria do Goodies com o Gux. A Letícia é a coordenadora do curso, do grupo, desculpe. Letícia, valeu aí pela parceria. Acho que vai ser um baita de um evento aí com o nosso convidado Jefferson. Jefferson, também agradecemos muito por aceitar o convite e por estar aqui com a gente para compartilhar essa experiência que todos nós estamos bem curiosos em saber como surgiu a oportunidade, como se desenrolar e no que deu no final das contas, né? Mas antes da gente trazer o Jefferson, a gente gostaria de fazer alguns comentários prévios, né? Se vocês estão acompanhando os slides, os nossos grupos fazem parte da Sucesso RS, aqui do Rio Grande do Sul. Eu sei que tem gente aqui dos outros estados, então, obrigado pela participação de vocês também. Nós somos grupos voluntários que têm o objetivo de fomentar os conhecimentos dentro da nossa comunidade, no caso, comunidade de UX e de Data Science aqui no Rio Grande do Sul. Então, a Sucesso RS suporta, né, dá o apoio a todos esses grupos que vocês estão vendo aí na tela, grupos de usuários e grupos de negócios. Este evento também tem um super apoio da Supernova, da Escola Supernova. Muito obrigado, Escola Supernova, pelo patrocínio, pela divulgação, né, do nosso evento. Onde vocês podem encontrar os nossos grupos, né? Então, o Google está disponível, né, no LinkedIn, no Telegram, no Facebook e no Instagram, e o Goodies no LinkedIn, no Facebook e no Instagram, com as suas respectivas contas, né? Então, procura a gente lá e segue as nossas contas, que a gente está sempre postando conteúdo bem bacana, bem interessante, e obviamente os eventos que a gente faz ao longo do ano, a gente divulga nas nossas contas também. Muito importante, se você deseja receber o certificado de participação, acesse o nosso formulário, a nossa lista de presença, acessando o QR Code. No chat nós vamos colocar também a URL, caso você esteja no computador e você queira acessar no computador, você preenche lá os dados e a gente vai receber, e daí automaticamente, em mais ou menos uma semana, a gente manda para vocês o certificado de participação através da Sucesso. Tá bom? Então, no final do evento, a gente vai relembrar vocês para fazer o preenchimento dessa lista de presença, que também acompanha uma avaliação sobre o evento. É muito importante que vocês preencham para a gente poder melhorar, continuar aperfeiçoando os temas que a gente traz aqui nos nossos eventos. Eu vou passar agora a palavra para a Letícia, minha super amiga aí. Letícia, é contigo agora. Apresenta quem é esse cara, o que ele vai falar aí, dá uma introdução rápida aí para a galera que deve estar ansiosa. Valeu. Certo, obrigada. Queria agradecer
realmente a oportunidade também de a gente estar fazendo esse fit entre os dois GUs. Incentivo os outros GUs também a fazerem isso, porque eu gosto muito daquela frase que, parafraseando, que sozinho a gente vai até um ponto, mas junto a gente vai mais longe, né? Então isso é muito legal e é muito importante a gente fazer essas parcerias, né? Então, sem mais delongas, né? Eu quero apresentar. A gente vai falar hoje. Foi muito interessante quando o Alan veio falar com a gente, para a gente falar sobre dados amigáveis. Eu já passei pelo sufoco de tentar ver dashboards, como deixar eles mais amigáveis para o time de negócio consumir. E quando o Alan falou isso, veio procurar o Geeks como experiência de usuário para falar sobre isso, eu pensei no Jefferson, que é Product Designer com ênfase em projetos envolvendo HCI, projetos com inteligência artificial e interfaces conversacionais. Eu, assim, olha, eu olhei o LinkedIn dele já no início, já tinha me apaixonado pela experiência e trajeto que ele tem. Ele tem bastante conteúdos e insumos para passar para a gente, e ele é louco por metodologias de pesquisa, dados e frameworks. Então, eu quero dar as boas-vindas, Jefferson, seja muito bem-vindo ao nosso Fact Talks. É contigo. Valeu. Bom, quando me chamaram, né, como convidado, eu achei bem legal, né, trocar essa ideia aqui, compartilhar com vocês, porque o que eu gosto mesmo é compartilhar conhecimento, né, trocar ideia, porque o que eu penso o conhecimento é a única coisa que a gente leva, né, então se a gente não compartilhar, isso se perde também em algum momento, né, e valeu pela oportunidade. Porque eu vou comentar um caso aqui, bem como é que eu cheguei assim em um projeto bem recente que eu tinha feito, em utilizar ciência de dados, pelo menos vários dos conceitos assim de como é que a gente trata dados, informações, sobre muito data-driven, né? Então, como é que a gente usa isso para a experiência do usuário. E é um projeto recente que eu tive com o IA, foi bem vantajoso assim, para poder fazer essa difusão dessa união, né, digamos assim, entre o que é tecnologia, que geralmente se afastam um pouco do design, né? A gente tem um pouco esse distanciamento às vezes. Eu comecei em tecnologia, né, lá em 1900 bolinha, eu comecei em tecnologia, então isso tem como é que fala? Deu um impulsionamento a mais, né? Deu uma facilidade a mais para eu conseguir realmente fazer esse trânsito assim entre as áreas de o que eu posso fazer com tecnologia, quais são as possibilidades, né? O que eu consigo realmente perguntar para a área de tecnologia e conseguir incluir, inclusive, em algumas discussões, algumas ideações também, chamar o pessoal de tech para poder resolver os problemas, né? O início da história que eu vou contar parte de que eu estava lá em Pernambuco, eu estava morando lá em Pernambuco, eu sou de lá, agora eu estou aqui em Floripa, né? E eu fui convidado para participar de um projeto que ele era bem inovador para a empresa que estava fomentando esse projeto, era bem inovador, era algo que ia se começar do zero, um projeto, já tinha um projeto rolando há muitos anos já e tal, mas aí qual era a ideia? Tinha que sair do zero e tinha uma pimentinha para poder a gente ser provocado o tempo todo. Tinha que fazer esse projeto que era construir um ERP do zero, e esse ERP ele tinha que também utilizar elementos de IA. Ele tinha que conter elementos de IA. Então, machine learning, PNL, PLN, então, NLC, então, utilizar algumas coisas que tratassem dados realmente, ou utilizasse algum tipo de projeção, predição, cognição por si só, então assim, coisas que estão em torno desse cenário de aprendizado de máquina para poder desenvolver o projeto. Isso foi bem desafiador, né? Porque imagina, não tinha histórico, né? Você procurar, foi uma das coisas
que acabou até gerando um histórico, né? Quando eu fui procurar bases para poder sustentar um artigo que foi publicado justamente pelo desenvolvimento desse projeto, não, eu tinha que sair catando as coisas mais sobre fundamentos, né? Então, sobre IHC, que é a minha área de estudo, então, como é que a interação humano-computador, como é que está documentado em alguns experimentos sobre isso. Teve um projeto que eu participei, que é o que eu toco, inclusive, no meu mestrado, que é sobre educação à distância, ensino híbrido, utilizando uma plataforma que ele é baseado em Learning Analytics, ou seja, ele trata dados para poder informar melhor e poder impulsionar melhor as pessoas que estão participando daquele cenário, né? Dando dicas, dando alguns dashboards que conseguem dar um direcionamento para os professores, né? E aí peguei alguma dessas bases para poder fazer essa sustentação do artigo que foi publicado, porque você pegar um RP que tenha machine learning trabalhando ali e que isso não seja algo apenas da retaguarda, era algo realmente que tinha que ir para o front. O usuário tem que perceber que aquilo é fruto de uma inteligência de máquina, realmente, e que não cause repulsa, né? Que aí tem uma questão boa a se levantar, é que no estudo de HCI você vai ver vários testes, vários artigos publicados justamente sobre como fazer com que o usuário tenha a adoção, utilize uma ferramenta que provê alguma informação tratada por máquina. Então, hoje os comuns, os mais falados aí, chatbots, por exemplo, a gente tem várias barreiras ainda para poder realmente as pessoas utilizarem chatbot. Tem milhares de números que comprovam que a coisa é bem difundida, está bem utilizada, mas do lado do usuário existe sempre aquele pé atrás, porque a gente começou errado, na verdade. Quando a gente começou a dizer que a máquina respondia as coisas para o ser humano, geralmente a gente não explicou logo no começo da história, quando isso ficou realmente difundido, foi lá na cerca de anos 2000, né? Então, assim, a gente não explicou para o ser humano que, olha, ela não responde tudo e você tem que perguntar algumas coisas específicas. Então, a gente tem que adestrar o usuário para que ele utilize a máquina, né, de estados, que é o chatbot. Utilizando alguns algoritmos mais casca-grossa ainda, que alguns têm, então eles conseguem reconhecer linguagem natural, que no caso alguns PLNs que tem do Watson, da AWS, enfim, da Microsoft tem alguns tratamentos ali de linguagem natural, mas no normal, assim, o mais comum é que você tenha perguntas bem específicas que o seu bot vai conseguir entender a sua frase ali, enfim. Tem todo um cenário de construção de chatbot que é bom vocês se aprofundarem, porque isso é uma disciplina por si só bem extensa. Eu passei, acho que foram 4 dias para fazer o onboard do time do projeto Legado, com tudo que a gente aprendeu nesse projeto novo. Você ter ideia e é só falando sobre chatbot. Tinha nem falando sobre as coisas que a gente aprendeu de aprendizado de máquina. Enfim, foi um grande parêntesão para colocar a gente dentro do IHC, né? Alain, as pessoas podem perguntar no meio do caminho como é que vai ser essa... Só para dar um parênteses aqui, como é que é a dinâmica, ou se eu vou me embora e o pessoal depois pergunta. Porque também eu vou e esqueço da vida, tá? Eu vou falando. Vai falando e a gente tem um espaço no final para perguntas e respostas do público. Se tu tiver algo a apresentar também, né, visual aí para o pessoal, fique à vontade. Já chego aí, já na apresentação. E aí, o que acontece? Nesse projeto, para a gente fazer isso, momento zero, a gente teve que traçar uma metodologia de trabalho. E essa metodologia de trabalho inseriu muito os usuários como co-criadores da solução, no sentido de que a gente tem que entregar um RP para que as pessoas utilizem, certo? E não utilizem da forma
digamos assim, não posso dizer que é tradicional, porque tradição requer outro tipo de conceito cultural, mas, digamos assim, no geral, as pessoas desenvolvem software do tipo formulários de cadastro, relatórios. Geralmente é isso. Você tem um sistema que tem vários inputs, então você tem vários formulários dentro do sistema de cadastro, de busca, de filtro, você tem formulários. E depois você vai para outros lugares, que às vezes são outros formulários também, de filtros, de busca, para poder cuspir um relatório, seja em tabelas, Excel, PDF, enfim, para você conseguir consumir aquilo ali e obter algum tipo de informação. E aí, como a gente tinha esse mundaréu de coisas para poder aprender, né, tanto na parte de IA, como simplificar um ERP, que essa era uma das diretrizes, a gente tem que fazer e é até dicotômico, que eu comento bastante, que assim, um ERP, tem que ser um ERP fácil de usar, simples, e com o uso de inteligência artificial. ERP simples, geralmente na mesma frase está errado. Geralmente você não encontra essa frase montada nos lugares, né? É um RP simples, não. É um RP completo, é um RP dinâmico, é um RP robusto. Geralmente é assim, mas RP simples geralmente não cabe nas frases de marketing, né? É meio difícil. Então a gente tinha essa diretriz. Você imagina o quanto de pressão não existia no dia a dia para que a coisa realmente fosse bem estudada, bem estruturada. Para isso, a gente sentou e disse, cara, como é que a gente pode fazer um cronograma de atividades para que a coisa não saia do eixo tão facilmente e que a gente consiga regrar digamos assim, fazer um rigor metodológico para que o negócio saia bem. Acho que a gente está no mercado, a gente não está na academia, mas a gente precisa ter um rigor metodológico para que a coisa saia bem. Senão em qualquer situação mais afrouxada, a gente vai acabar criando coisas da nossa cabeça. Facilmente a gente começa a colocar hipóteses e achar que aquilo pode ser que seja depois testado, mas aí o tempo e o escopo vão estar brigando o tempo todo. E como é que a gente faz com que o tempo não ganhe sempre, né? Que geralmente o tempo vai ganhar, tá? Se você tem um projeto para fazer, tem um montante de coisa para fazer, que é o nosso escopo, nossos limites, e o tempo para poder lançar aquele projeto, geralmente o tempo vai ganhar do escopo. E tu vai ter que cortar um monte de coisa do escopo para poder alcançar o tempo, né? Até daqui a 3 meses tem que lançar o sistema. E a gente lançou o sistema em 6 meses. Um RP completo, do zero, e a cerejinha do bolo, sem relatórios. A gente não tinha implementado um relatório no sistema inteiro. A gente lançou em janeiro do ano seguinte que começou o projeto e não tinha um relatório no sistema. E a gente passou um bom tempo conversando com usuários, vendendo o negócio, e ninguém sentiu falta do relatório no sistema. Como é que a gente chegou nesse estado, né? Será que os usuários não perceberam que a gente não tinha? A ideia... Eu vou passar o método aqui rapidamente como é que a gente fez isso. Como geralmente as coisas aqui mudam de lugar, peraí, deixa eu procurar onde é que eu compartilho o Banagandá aqui. Achei. Nossa. Ai. Acho que já consegue ver minha tela, né? Se você está vendo a tela certa, eu estou com 2 telas aí, beleza. Sim. Esse é o framework que geralmente eu divulgo sobre como é que a gente chegou lá, né? É um método de trabalho em que ele é centrado em validação. Isso fez toda a diferença para a gente conseguir realmente fazer com que o RP ele entregasse o valor necessário para o usuário, sem a gente ter que recorrer das saídas mais comuns, que vamos entregar um relatório. E o pior, por que a gente queria fugir dessa questão do relatório, inclusive?
para deixar mais claro até. Porque quando a gente pensa em entregar e exportar algo do sistema, tem um monte de questões técnicas e de cenários que tem que se preocupar, que é qual o formato que a gente vai entregar. Qualquer formato que você for entregar, você tem que dar manutenção naquilo. Então tem que ser mais barato, tinha que ser mais barato isso. A gente não podia ficar o tempo todo tendo que consertar ou aumentar ou, enfim, dar manutenção no tipo de relatório que ia cuspir. Seja um CSV, seja um PDF, seja um Excel, seja um Word, que o seu sistema vai apresentar, você vai ter que se preocupar com isso aí, fazer manutenção. Então, tinha que cortar esse custo lá na frente de as pessoas precisarem de, preciso de uma coluna X, porque aqui na empresa a gente trabalha com, enfim, X tipo de colunas no nosso Excel. Então, só para deixar mais claro, até porque que a gente pensou nessa questão de eliminar o relatório. O método que a gente segue parte do princípio geral da comunicação, principalmente, né? Mas de que a gente precisa entender as coisas óbvias que estão ao nosso redor. E, geralmente, e acontece muito isso é estado normal, chama-se vida real, a gente ter um projeto, a gente desenha um projeto, a gente arquiteta algo, e quando aquilo vai para execução, nem sempre é factível, nem sempre é utilizável. Então, a gente queria eliminar esse tipo de problema do nosso dia a dia para fazer com que o usuário realmente utilizasse a coisa, se fosse útil para ele, não fosse mais uma coisa para que ele mexesse e depois pensasse que tem que dar alguma manutenção, tinha que evoluir de alguma outra forma, porque ainda não ficou útil o suficiente para aquele usuário. Bem na máxima de menos é mais também, e pensando sempre na comunicação interna. Então, a gente tinha algumas premissas para esse projeto, que algumas são até piadas internas que a gente tinha lá. Por exemplo, o Discovery pode não ter fim, mas ele tem algum limite. Por quê? A gente precisa colocar cronogramas na nossa vida, porque a gente pode passar infinitamente tempos e tempos e tempos conversando com vários usuários, né? Porque a gente tinha um grupo de controle formado por pessoas do Brasil inteiro, para a gente não ter esse viés geralmente atender a necessidade de pessoas com nível de maturidade X, porque estão em tal tipo de região do Brasil, que usam tal tipo de metodologia de trabalho, enfim, não queria ter isso, então foi gente do Brasil inteiro. Mas se a gente fosse perguntando para as pessoas de tudo que a gente gostaria em tempo livre, a gente poderia ficar até hoje perguntando coisas que a gente ia descobrir coisas diferentes. A gente tem um cronograma para poder entregar. Então, por isso que o Discovery não tem fim, mas ele tem um limite, que é o limite do tempo. Documentar o óbvio é um aprendizado mais foda que tem aqui. Porque o que é óbvio para mim não é óbvio para você, nem é óbvio para nenhuma das outras 20 e tantas pessoas que estão assistindo isso aqui. Porque cada pessoa tem sua delimitação de óbvio. Quando a gente foi conversar com o usuário, inclusive, o óbvio era muito difuso em vários momentos, né? O que é óbvio para você ter uma pergunta bem genericona, assim. O que é óbvio para você controlar a sua empresa financeiramente? O que é óbvio? Cada um vai ter uma resposta totalmente diferente. O que eu preciso entregar para você para que você, amanhã, olhe para essa coisa que eu te entregar e diga, pronto, agora eu sei que minha empresa está andando bem. Tem um monte de respostas diferentes para isso aí. E quando a gente está falando de time de desenvolvimento, de time que vai trabalhar, inclusive, com ciência de dados, time que vai trabalhar com front, então, cada um desses aí tem o seu óbvio também. Quando eu vou fazer uma tela que vai ter lá um espaço de colocar um valor, uma quantidade, um e-mail, e sei lá o que mais for, eu prototipo isso aqui e coloco na documentação, o dev depois vai voltar para mim e dizer assim, tá, o campo valor, cabe quantos caracteres ali? Então, assim, entender o que é óbvio? Óbvio para o desenvolvedor quantos caracteres é que vai caber nesse input aqui? E o óbvio para mim era tipo, tá aqui na tela, poxa, digitei aqui coloquei um valor fake aqui qualquer, tem que ser desse tamanho aqui.
o desse tamanho para ele, para o dev, vai ser quantas colunas isso dá no framework XPTO lá de front, né? Então, quantas colunas ele vai ocupar? Quantas casas vai ter depois da vírgula? Estou falando de multiplicação, divisão, com algumas outras coisas. Vai ter fração? Vou mostrar fração ou não vou? Isso é um exemplo bem explícito assim, sobre o que é a questão do óbvio. Tá? A gente está falando com data science aí que o óbvio vai aprofundado aí a estratosférico. Outra coisa que a gente tinha muito era melhor a gente perder 3 dias de produção conversando, se alinhando e entendendo um problema, inclusive nessa questão de entender o óbvio, do que a gente passar um mês de interrupção e todo momento você fica lá perguntando para o fulano, fulano, então, não entendi o que era tal coisa. Fulano, peraí, esse passo a passo aqui, no meio do caminho vai existir alguma interação? No meio do caminho a gente vai enviar alguma mensagem para o usuário ou não? Então é melhor que a gente passe um bom tempo lendo documentações, que todo mundo esteja bem alinhado sobre o que vai ser preciso buscar, tratar de informação, tratar de dados, inclusive, para poder a gente seguir realmente com o sprint. Né? Tinha essa definição. Verificar a recorrência para não ficar nada na nossa cabeça, né? Porque se a gente fala, conversei com 3 usuários e, poxa, é claro, óbvio que ele precisa de tal informação nesse dia da semana, especificamente. Só que aí, quando eu vou colocar isso para a massa, perguntar para 180, para 2.000, para 3.000 usuários, aquela quantidade de pessoas que vai dizer que precisa daquela informação naquele dia da semana, pode ser que seja muito menor do que aquela outra quantidade de pessoas que vai dizer isso nem faz sentido para mim. Então, verifica a recorrência. Essa penúltima aqui é interessante até para a gente pensar quando for fazer benchmark, né? Em qualquer coisa. Qualquer coisa, se você for fazer um benchmark, fazer uma análise similares, tu pensa assim, o fulano, ciclano e beltrano, aquelas empresas ali que são ícones, que estão na minha lista dos top 10, um dia eu quero trabalhar lá, eles estão resolvendo dessa forma aqui, XPTO. Essa é a melhor forma de se resolver aquele problema. Tu tem que colocar no teu contexto, o teu usuário tem que estar sendo atendido realmente. Não é porque, por exemplo, vou colocar uma fintech aqui que resolve o problema de visualizar minha fatura de forma XPTO. Essa é a melhor forma do mundo de poder exibir. Eles atendem um público que você está atendendo também, exclusivamente, inclusive. Então, você tem que pensar nessa questão de se outras pessoas estão resolvendo, não quer dizer que é certo. Quer dizer que existe outra forma de fazer a mesma coisa. A gente sempre tem N formas de resolver a mesma coisa. Discutir, documentar e atualizar o tempo todo. Tem uma outra regra que a gente acrescentou depois, que eu acabei não colocando aqui, mas é que a gente sempre tem que confiar na expertise do coleguinha. Essa é uma das regras de ouro que entrou depois assim, de várias discussões, porque a gente entra em contato com o CX, com o CS, com vendedores, com o time de marketing, com desenvolvedores, pessoal de ciência de dados, o pessoal de BI, enfim, de caralho a quadra, a gente entra em contato com um monte de gente, pessoal de negócios, e cada um vai ter uma visão particular sobre o mesmo problema. Só que ele é mais aprofundado, ele tem uma expertise sobre aquele. Então, confia na expertise do coleguinha, porque muitas vezes ele vai trazer um insight daquela área que você não tem. Então, se eu vou falar de negócio, o cara que já está no ramo há um tempo vai trazer uns insights que é melhor você realmente verifique se aquilo cabe para o teu negócio, é hipótese, mas é bom consultar pessoas que já têm algum tipo de experiência. Então, confia na expertise do coleguinha. O dev, a gente sempre tem que chamar para conversa, porque ele tem uma expertise que nós designers geralmente não temos. Então, é bom para não ficar fazendo uma cagada aí e depois eles terem que correr atrás de tentar resolver, tentar criar aquilo que você tirou assim do sovaco. Tem que ter tal coisa, tal interação na tela. Ela vai olhar e diz, mas isso nem é possível com o que a gente está usando. Enfim. Então, confie na expertise do coleguinha, consulte o coleguinha. Tem um ciclo, vou passar bem rápido isso aqui, um ciclo de
aprendizado, definição, protótipo e documentação que a gente passava. Isso demora mais ou menos um mês para rodar, para cada ciclo. Isso aqui é uma hipótese que a gente pega. Então, eu peguei uma hipótese de os usuários querem saber, geralmente eles querem resolver os problemas financeiros no final de semana, micro e pequeno, porque micro e pequeno no meio de semana está resolvendo outros pepinos no dia a dia lá da obra dele. Isso é uma hipótese. Tá, como é que ele faz, então, quando ele vai resolver a vida financeira? Vamos pegar essa hipótese XPTO lá que o pessoal de negócio já tinha colocado no roadmap e vamos rodar esse ciclo aqui, que vai passar pelo aprendizado. Vou passar aqui rapidamente isso aqui. Começa. Tá. Início de tudo é o big problem, que é justamente a hipótese, tá? Então, vou passar rápido aqui só para vocês entenderem que a parte do grande problema é a hipótese. A parte de aprendizado é justamente de entender cenário, levantar as informações, compreender o produto, criar mapas, toda aquela questão de realmente aprofundar. E foi nesse ponto que a gente começou a pensar assim, a descobrir, inclusive, cara, então os nossos usuários, eles resolvem hoje em dia as petecas dele dessa forma. Então eles têm as suas gambiarras tecnológicas, como, por exemplo, ele tem uma fórmula mágica lá, um PROC-V lá no Excel que faz, sei lá o que, um Paranauê que cospe para ele um gráfico em pizza em 3D, que nem faz sentido isso, mas ele cospe lá um gráfico 3D em pizza que fala para ele o quanto ele está perdendo naquele dia da semana de produtividade. Enfim, no final do frigir dos ovos, a gente entende realmente o problema, é muito melhor do que a gente passar um bom tempo tentando solucionar localmente com forma diferente, tá? A gente ganha um tempo filha da mãe quando a gente aprofunda muito esse problema. Tem algumas coisas, várias coisas aqui foram pegadas do Design Sprint e Design Thinking principalmente, porque são formas mais fáceis de você engajar os times dentro dos métodos, mas basicamente são métodos acadêmicos também. Então, quando a gente ia conversar com o usuário, a primeiro momento, deixa eu conversar com o pessoal, e tal, como é que você faz no seu controle financeiro? O que você usa? Eu uso isso aqui. Tá, esse que você usa aí, você usa para quê e quando? Eu abro tal dia da semana e eu extraio tal tipo de informação daqui. Me explica o que é extrair essa informação para você. Então, vamos a fundo realmente para entender o que é essa informação que ele está dizendo que extrai. E aí foi aí que a gente começou, inclusive, como é que chama? Convergir. A convergir alguns entendimentos aqui. Olha, os usuários não querem uma tabela exportada. Ele quer saber, por exemplo, se vai faltar dinheiro na quinta-feira que vem, porque tem um pedido para chegar, que ele já comprou, tem receita que ainda não foi dada baixa, tem cliente em 3, 4 receitas lá na lista que ele não sabe ainda, não fez os cálculos se vai dar para superar os boletos que ele tem que pagar a semana que vem. Tem gente que ele paga quinzenalmente. Como é que está esse match das coisas, entre o que ele tem que receber e o que tem para pagar? E outra pergunta que geralmente ele faz, para quem trabalha com ele, por exemplo, o cara chega num escritório, numa terça-feira qualquer. Aí ele pergunta a pessoa pergunta para quem trabalha com ele lá, fulano, eu posso comprar tal tipo de material esse fim de semana, porque tem uma obra para fazer? Essa pergunta é feita, a gente conseguiu identificar esse tipo de pergunta, inclusive, feita no dia a dia dos caras, dizendo, cara, para você ter essa informação, o que você faz? Eu pego uma planilha lá de pedidos, eu pego minhas notas que tem para chegar, eu vejo lá no WhatsApp os pedidos que eu já falei com os meus fornecedores, eu pergunto para o mestre de obra, eu pergunto para não sei quem, cruza minhas planilhas aqui, rabisco ali, boto uns marca-texto e depois eu digo, pronto, beleza, vai sobrar esse dinheiro aqui e com esse dinheiro eu posso comprar as vigas lá para poder fazer a laje lá do seu João. Então, a pergunta é apenas essa. Eu posso comprar
tantos metros de viga, ou tantos quilos de viga, porque viga é no peso, né? Então, eu posso comprar tantas vigas tal dia da semana, com o dinheiro que eu tenho, que eu vou ter nesse dia da semana, inclusive? Essa é a pergunta. E aí, quando a gente tem uma massa de dados que a gente já poderia trabalhar, a gente começou a se pensar assim, cara, por que a gente até hoje nunca fez isso? Em 30 anos de empresa, a gente ainda não pensou em tratar, em cruzar essa porra desses dados e dizer só para o cara, beleza, eu sei como é que está a tua obra, eu sei como é que está a tua empresa, e essas são as informações que você precisaria para tocar a tua semana. O fone aqui que ele deu um sinal de que vai dar ruim. Continua me ouvindo? Não é? Beleza. E aí, nessa história, a gente começou a cruzar essas informações de diversos lugares, inclusive depois a gente começou a pegar geolocalização também para poder até informar algo mais expressivo, como, por exemplo, quando eu vou fazer cotação, eu quero saber o melhor preço. O que é o melhor preço? A gente vai a fundo sabendo o que significa melhor para cada problema, para cada momento dos problemas, inclusive, existe um significado do melhor, tá? Por exemplo, tem coisas que você vai achar que é geral, assim, vou resolver, isso aqui é o bala de prata, consigo resolver com a maioria dos casos que isso aqui. Vai bater em muitos casos que não tem nada a ver. Por exemplo, quando eu estava conversando com o pessoal lá no Pará, aí tinha uma galera que dizia, cara, eu quero o melhor preço para comprar viga, por exemplo. Só que o melhor preço para ele era o melhor preço daquele único fornecedor que atende a região dele. O que significa o melhor preço? Estou falando viga, mas é um exemplo bem genérico, tá? Porque tem material de construção que oscila muito de acordo com outros índices, tá? Então ele queria saber quando seria interessante e se na região existe alguma outra forma de comprar aquilo mais barato, porque as pessoas às vezes vão estar acomodadas a comprar com aquele fornecedor naquela área porque é mais rápido para chegar, é o preço que para ele compensa, ele vai ter, já colocou aqueles custos lá no custo do final do cliente, né? Tá vendo que isso é uma coisa em cadeia, né? Que influencia. Só que aí tem uma coisa que eu posso fazer, que é comprar de outro estado. Se eu comprar em outro estado, talvez até mais barato, mesmo com IPI incluso, com frete incluso a porra toda, às vezes sai mais barato do que você comprar no local que você está. Só que aí o cara vai pensar, pô, mas aí vai demorar, sei lá, uma semana a mais. E aí que entra o conceito do melhor. O melhor é aquilo que vai, para aquele microempresário, por exemplo, o melhor preço para ele é o que vai dar uma maior margem de lucro. Então, se ele vai conseguir negociar o tempo da obra em mais 2, 3 semanas, esse preço que vai demorar mais 2 semanas para chegar o material, pode ser que seja o melhor para ele. Então, esses cruzamentos de informações assim não são triviais, né? Não são uma coisa muito trivial de fazer. Então, tem que pegar empresas com KNAI de material de construção, fabricantes de material de construção, uma região X. Vão aumentando aquele ciclo da região até chegar numa aceitável, né? Enquanto isso, a máquina vai lendo também os preços que já foram comprados daquilo ali para poder fazer um match com o orçamento que o cara já tinha feito para o cliente. Então, esse orçamento que o cara tinha feito para o cliente, olha a margem de lucro que ele acha que poderia ser aceitável ali, que vai conseguir pagar as contas em determinado momento. Ou seja, é um cruzamento de dados bem filho da puta, assim, é bem fodástico, para que chegue num momento que o cara dizer, olha, consegui concluir a minha obra e tive lucro. Teve cliente de não saber que ele podia ter um lucro de mais de 20 mil na obra, ele estava tendo prejuízo nesse valor por um bom tempo, inclusive. Então, você viu como a coisa está ali,
mas até que a gente consiga cavar a história, consiga entender os pormenores e sair um pouco do lugar comum que a gente tem, enquanto designer principalmente, né? Estou falando genericamente, que é óbvio que não se aplica a todos os casos, como, por exemplo, não se aplicou o meu caso, né? Então, assim, geralmente fica digamos, na iminência de sempre buscar essas soluções mais comuns, de interface, de tentar facilitar a vida do usuário enquanto roteiro, enquanto minimizar os atritos de usabilidade ali dentro da interface. Porque eu vou poder fazer com que o cara preencha menos dados. Porque eu vou colocar um campo de máscara ali para que fique melhor. Tudo isso facilita para caralho o dia a dia do usuário. Só que se você for mais a fundo e beber de outras fontes, que eu, no caso, eu tive que beber das fontes de ciência de dados para poder entender, né? Não que eu entenda de ciência de dados, mas eu precisei conversar com pessoas que trabalham com isso, então eu tive meio que um nivelamento de linguagem, assim, para poder conseguir fazer algumas perguntas, inclusive, perguntar para os dados, inclusive. Criar dashboard para fazer acompanhamento, a porra toda. Então, assim, é sempre bom você... Aquela historinha que eu falei do confiar na expertise do coleguinha é para isso também, tá? Então, você vai perguntar para outras pessoas que às vezes nem é da tua área, tu não teria contato, para dizer, cara, e como é que geralmente... como é que eu posso chegar nessa informação? É possível? E essa questão da geolocalização aconteceu, inclusive, numa palestra, numa reuniãozinha, assim, que se tornou palestra depois da comunidade de Power BI aqui de Floripa, o cara apresentou, mas dentro do setor lá tinha um cara que estava instigando já a história de mexer com dados abertos, que existe, né, o projeto de dados abertos, então a Receita ela libera os dados de todas as empresas, assim, localização, CNPJ, tem um monte de dados das empresas que são públicas, e ela disponibiliza para a galera pegar aqueles dados e trabalhar como bem entender, porque são dados públicos realmente, de empresas. E isso aqui é um trabalho do caralho, porque a Receita não diz assim, toma aqui um CSV grandão, então toma aqui um JSON. Não, tem um... Depois vocês vão atrás lá para vocês saberem a peteca que é. Mas, de qualquer forma, tem que trabalhar aquelas informações. Aí ele estava começando a falar sobre isso nos corredores, sobre, cara, tem um negócio de dados abertos aqui, a gente consegue saber quem é que vende cimento na grande Florianópolis. E onde é que estão os postos de gasolina. Inclusive, quem é que aluga betoneira. Porque tem aluguel de material, enfim, tem uns quinais lá que a gente pode buscar por localização, porque tem os CEPs das empresas e tudo mais. Tem uma margem de erro considerável aí, mas tem uma grande margem de assertividade também. E aí, escutando ele comentando sobre isso, peraí, vamos conversar aqui. Que história é essa de dados abertos? Como é que a gente coloca isso? Aí ele me mostrou um BI que ele tinha colocado lá com empresas diversas e através do KNAI, que ele já tinha feito um tratamento, mostrando, olha, eu consigo dizer quais são os postos de gasolina que você vai conseguir ter na rota que você quer traçar para, sei lá, para o interior daqui, para Blumenau. Vou dar Floripa para Blumenau, quais são os postos de gasolina que você vai enfrentar. E eu não vou consultar o Google Maps, porque pode ser que ele diga que está aberto, mas está fechado aquele posto há um bom tempo, só porque ele constou uma vez na vida lá no Google. Então, ele conseguia fazer outros tipos de empresas no meio do caminho também, enfim. Então, chamei o cara para entender como é que estava isso, então é outra possibilidade. Então, já que eu sei onde estão as empresas e, teoricamente, com que elas trabalham, isso aí eu posso trabalhar, inclusive, para o pessoal do marketing começar a fazer uma ação fodástica em cima daqueles quinais específicos daquela região que a gente ainda não atende. E aí falar para eles, cara, imagina que, isso já foi alvo de discussão, imagina que, isso era dos caras de construção, eu posso chegar para o cara e dizer, na sua região, alguém já comprou cimento mais barato que você essa semana. E assim, na sua região, eu posso colocar uma
um raio de alguns quilômetros ali que vão ser aceitáveis pelos nossos clientes, né? Isso aí vale ouro para o nosso cliente, porque esse nosso cliente, como é que você vai fazer cotação hoje em dia? Se eu jogar assim para qualquer um de vocês, como é que você vai cotar preço de cadeira hoje? Hoje, se eu quero comprar cadeira para minha sala de estar, sei lá, eu montar minha sala de estar, comprar cadeira. Como é que você faz? Você tem um roteirozinho, você vai no Google, por aí que vai. Só que como é que você compra a cadeira pelo melhor preço? E o melhor preço, estou falando sobre qualidade, estou falando sobre entrega, estou falando sobre, como é que fala? Tanto entrega quanto logística, como distância também da coisa. Então, tudo isso aí é um monte de critérios que você teria para poder trazer o melhor preço realmente. Isso vale ouro. Se a gente chegasse num buscador qualquer e dissesse assim, eu quero comprar o melhor smartphone da minha região, o melhor smartphone para mim. O para mim já é uma puta do buraco, né? Porque cada ser humano é ser humano, né? Mas o Google sabe tudo da gente, enfim. Então, se eu chegar em qualquer lugar desse, se eu chegasse em algum lugar desse e dissesse, eu quero comprar o melhor smartphone para mim essa semana, e me desse essa informação, cara, você pagaria por esse serviço. No cenário do construtor, por exemplo, construtor civil, se ele conseguisse chegar em algum lugar e disser qual é o local que está vendendo cimento mais barato daqui a 2 semanas para eu comprar, ou para fazer a laje do setor X lá da empresa. Isso aí vale ouro para ele. E a gente só conseguiu fazer isso realmente com um time bem entrosado em tratar dados ali para poder trazer essas informações. No frigir dos ovos, o que aconteceu com a cara do sistema? No framework tem a parte de definição, onde é a parte mais de negócio e tal, algumas ferramentas que a gente usava para poder fazer ideação, juntava todo mundo de vários setores, parte de participação, documentação, como eu tinha comentado. Só um parênteses aqui sobre essa questão do entendimento e a documentação, tá? Que geralmente a gente tem um grande problema nas mãos e a gente vai tentar solucionar de N formas diferentes. No meio do caminho tem muita coisa que vai se perder. Então a gente meio que metrificou um pouco o que a gente tem como aceitável. E esse é um diagrama de Venn um pouco mais que extrai o nosso modelo mental de trabalho que a gente tinha lá. A gente tem um puta do problemão, mas a gente tem que aprender bastante coisa e nem sempre as coisas que a gente vai aprender tá dentro daquele problema. A gente vai aprender tão fora também. A gente vai aprender com coisas que nem são da temática que a gente está trabalhando. A gente vai pesquisar bastante coisa, que às vezes nem está dentro do problema, nem está dentro do nosso ciclo inicial de aprendizado. Vamos definir coisas que faz sentido para futuros, ser preditivos, ser inovadores também. A gente vai prototipar aquilo que for viável, inclusive, para ser prototipado e factível, e, enfim, a gente tem que ter vários critérios para poder fazer isso. A gente vai documentar aquilo que seja o óbvio. O óbvio é aquilo que a gente não perca nosso tempo fazendo, tá? Essa parte é bem abstrata, tá? Essa parte, pois, quem quiser conversar comigo tem N tempos aí para poder falar sobre isso. É uma discussão bem longe sobre documentação. Mas isso é bem um modelo mental que a gente tinha de trabalho, tá? No final da história, o que a gente fazia? Alguns dashboards que foram criados pelo sistema, tinham 2 dashboards, um específico para fluxo de caixa, a gente entendeu que era viável separar assim, e um dashboard inicial, assim, que o cara entrava na plataforma, que já dava indicadores do que ele tem que fazer naquele dia da semana, com que obra e o que está acontecendo em algum momento ali. Então, indicadores de que, olha, você está gastando mais com serviço, com mais com mão de obra do que com maquinário em tal tipo de obra, nessa etapa específica da obra X. São coisas que tem que tomar decisão. Isso foi co-criado. A gente pegou informações dos clientes que eles já fazem isso no dia a dia deles. Então, eles tiravam foto para mim, rabiscavam num papel, tiravam foto, mandavam para mim do que ele achava que seria um dashboard viável. A gente fazia uma entrevista em profundidade com esses caras,
para saber, tá, aquilo que tu desenhou, o que resolve para você no dia a dia? Como? De onde é que você chega com essas informações, né? Quem te dá essas informações? Para poder voltar para o desk e começar a pensar assim, como é que a gente consegue extrair essas informações sem que ele tenha que pedir para alguém? Porque se ele vai falar, eu preciso saber como é que está o andamento da minha obra. O andamento da obra significa em que etapa está com a quantidade de prestadores de serviço que eu contratei com a quantidade de estoque de material que eu já tenho comprado. Então, o andamento da obra é tudo isso junto. Eu tenho que pegar dados desses lugares. Então, como é que a gente conseguir extrair para conseguir consolidar e entregar essa informação de, olha, a tua obra está em tal momento, está bom ou está ruim? Aí, bom e ruim é questão de margem de acerto, mas assim, ruim, se tiver no negativo, está ruim, né? Então, meio que um senso comum. Então, a gente conseguia ter uma margem para ele trabalhar para que seja sempre bom. E a gente ficava trabalhando muito na parte da mensageria. Então, foi uma das partes de comunicação que a gente conseguiu trabalhar. E aí, pegando o gancho que eu falei lá no comecinho, a interação humano-computador, ela tem essa barreira do cara querer interagir com o computador escrevendo, porque no estado zero vai pensar assim, o usuário, o computador não vai me responder direito, porque eu já perguntei lá para um chatbot XPTO de uma empresa Z lá, ABCY, que alguém criou e de repente ele não me respondeu, não me entendeu. Isso é normal, isso é a coisa mais normal que tem no mundo, inclusive. Só que aí a gente tem que transpor essa barreira. Oi? Desculpe te interromper, a gente tem mais 5 minutos só. Eu estava terminando já. Ah, perfeito, só para a gente sinalizar. Então a gente tem que transpor essa barreira da comunicação, como? Fazendo com que o sistema se comunique com a pessoa, da forma como o sistema já se comunica. Então a gente sabendo de tudo que é essencial para o usuário, quando é essencial, a gente mandava mensagem para ele, WhatsApp, mandava SMS, pode mandar, assim que ele abre o sistema, inclusive, colocar um pop-up na cara dele ou uma mensagem aparecendo num tooltip em algum lugar que ele tem que prestar atenção. Então, tudo isso a gente só conseguia realmente quando a gente já tinha um grande entendimento do que era o problema para o usuário em que momento, né? Que a gente já tinha os dados deles. Então, essa foi a conclusão. Bom, enquanto o Alan ali arruma o microfone dele, vou tomando aqui. Muito legal. Foi, Alan, então é contigo. Prossiga. Prossiga? Tá bom. Então, claro. Tá. Jefferson, muito obrigada, de verdade, porque assim, foi muito esclarecedor, foi muito boa talk, assim. E eu acho que teve bastante interação até ali no chat. Até o Alan estava acompanhando, e é por isso que ele ia pegar agora para pegar ali os questionamentos. A gente vai abrir para perguntas agora. E para quebrar um pouco o gelo, né? Eu tenho uma pergunta que eu fiquei muito curiosa, né? Que Jefferson, tu comentou muito sobre ali no início o limite, né? Que a gente tem que estipular limite. Mas eu queria saber qual foi a tua premissa para estipular esse limite. O que foi esse acordo, assim? Basicamente o roadmap, né? Porque o que acontece? Quando a gente chegou no projeto, já existia um suposto roadmap para 5 anos. Digo suposto porque, assim, óbvio, eles pegaram a experiência que já tinham da empresa de X anos de mercado e disseram, cara, para um RP tem que ter esse monte de coisa aqui. Então, eles tinham traçado um roadmap para 5 anos e quando a gente começava a trabalhar em cada feature, dizer, olha, essa feature aqui, a gente tem que tentar validar isso até tal data. Porque a gente tinha como eu falei no início, é vida real, né? Nós temos sempre data para tudo. E tinha uma data limite de lançamento do RP completo em dezembro do mesmo ano que eu comecei.
e eu comecei em junho. Então, não era uma coisa assim que tinha muito tempo para fazer. A gente tinha 6 meses para lançar o sistema todo. Né? Então, isso é vida real, né? Essa é vida real. Isso é Bem tempo. vida real. Os limites são isso, é cronograma. Então, a gente teve que colocar muito metrificado as coisas ali para que realmente coubesse o tempo de conversar com o usuário em profundidade, até onde a gente quer descobrir o que naquele momento, né? Então, a gente colocava esses limites. Óbvio que o usuário ia falando, não interrompe, né? Não é coisa de, eu só tenho 20 minutos para conversar com o usuário e ponto, depois de 20 minutos eu corto ele, foda-se. Não, a gente realmente deixava o cara falar bastante, mas aí o que era extraído daquela conversa era o essencial para aquele momento do Discover. Então, o limite era cronograma. Jefferson, a gente tem um público aqui também bem expressivo de Data Science. Eu queria que tu explorasse um pouco mais, que tu comentou que durante o levantamento do problema, e para entender melhor a solução, a gente precisa interagir com diversas áreas, né? E entre elas também a área de Data Science. Qual foi o tipo de interação que tu teve com o pessoal de Data Science para poder chegar num entendimento melhor do produto que tu estava desenvolvendo? Tá, tem vários conceitos dentro de ciência de dados que eu não vou saber explicar, tá? Mas o que acontece é o seguinte, como eu não fazia ideia como é que estava o cenário de tratamento de dados, de cruzamento, né? Então, são 3 coisas, né, digamos assim, níveis, bem superficialmente dizendo. Então, quando eu tenho machine learning, eu tenho aprendizados rolando ali. Eu posso dizer que quanto mais dados eu vou imputando, com uma certa assertividade eu vou tendo melhor resultados. E nisso, para mim, tudo isso era abstrato. Para mim, isso era tipo coisa futurista ainda. Olha que a gente estava em 2018. Aí, como eu comecei a conversar com quem estava construindo a retaguarda do sistema, né, que estava trabalhando com a parte de infraestrutura, inclusive, do sistema, que ele é todo em cloud, tem todos uns paranauê lá de outros recursos, né, da plataforma que eles estavam trabalhando, da IBM até. Então, eu comecei a fazer perguntas para as pessoas o que a gente consegue extrair daqui. E experiências, inclusive, passadas dessas pessoas que estavam na parte de infraestrutura. Eu, tipo, o que tu já conseguiu entregar, né, com esses trabalhos que já vem fazendo, né, com expertise, o que tu já conseguiu fazer, até onde a gente consegue ir, e o que é aprendizado de máquina, né, que aí entrou a história do supervisionado e não supervisionado, né, e aí, lógico, a gente só trabalhava com o supervisionado, a gente não, até hoje, comercialmente, a gente não tem acesso ao não supervisionado, que ele é mais perigoso, né? Então, eu começava a entender como é que era esse ciclo de como é que eu alimento esse dado e como é que ele vai armazenar isso para tratar e como é que ele vai me retornar. Por exemplo, a gente tinha uma suposição, no início de tudo, em que a máquina ia aprender sozinha. Primeiro, a gente já matou essa questão quando foi conversar com o pessoal que estava na infraestrutura, dizendo, cara, a máquina não vai aprender sozinha, a gente tem que criar um ciclo de aprendizado para que a gente, e inclusive, saber o que a gente quer que ela aprenda. Porque senão vai ser só um tratamento qualquer lá que ela vai fazer de informações, vai trazer umas porcentagens e não significa que ela está aprendendo, significa que ela está coletando e classificando. Né? Então, bem por aí. O que a gente quer que ele aprenda? Aí, criar nosso ciclo de aprendizado, o que a gente quer informar. Tem uma curadoria de informação, inclusive, é uma coisa que veio até dessas informações de infraestrutura. Que, olha, você precisa saber o que você quer fazer e tratar, fazer uma curadoria de conteúdo quando você manda informação e quando você quer trazer a informação, inclusive. Quando o usuário manda informação para a gente, como é que você calibra essa questão da porcentagem de assertividade que ele vem. E a gente ficava muito, em um segundo momento, ficou pensando assim, então daqui a pouco, a gente calibrando lá, ele vai dizer, olha, certamente você quer saber desse assunto aqui. Só que não é assim que acontece. A gente descobriu que a máquina ela te indica uma porcentagem
de assertividade daquela coisa. Então, olha, eu tenho 90%, lógico que seria bem alto, né? Mas tipo, 70%, eu tenho 65% de assertividade de que é isso aqui que você perguntou, ou era isso aqui que você queria saber. Isso foi o aprendizado do pessoal de ciência que trouxe para a gente, olha, é assim que funciona, para que a gente modelasse a forma como a gente ia projetar as interações do usuário. Então, sabendo que traz essa porcentagem, que traz essa, a gente tem que ter esse entendimento sobre calibração, sobre o nível que ele vai poder trazer para a gente. Tá, então a gente vai projetar o usuário vai imputar tais tipo de informação, provavelmente ele vai trazer um nível de porcentagem de acerto ali, que ele acha que é o que a gente quer saber, e a gente tem que definir o que é aceitável para o nosso usuário. Aí entra outro ciclo de discovery. O quanto é aceitável para o usuário saber tal tipo de informação com um nível de assertividade de 65%. Né? Determinadas coisas não é aceitável. Como, por exemplo, você saber se você tem 65% de certeza que aquele prédio vai ficar em pé. Não é bom, né? Agora, se eu tiver 90% é melhor, né? Porque um prédio em pé é uma porcentagem, né, mais fodástica. E a margem de lucro, qual sobre tempo, sobre desperdício, todo esse tipo de coisa é uma coisa a ser calibrada, a ser pensada. Então, foi tudo um aprendizado contínuo, na verdade, sobre isso aí. Perfeito. Genial. Letícia, tu tem alguma pergunta aí do chat da galera de UX? Eu tenho mais uma aqui sobre dados. Eu vou fazer mais uma aqui, então. Pode ser? Certo. Pode, Beleza. por favor. O Flávio Barboni pergunta, na verdade ele pede, para tu indicar 3 experiências satisfatórias com dados em softwares de gestão. Essa aí é uma pergunta meio que eu vou devolver com estilo machine learning. O que é satisfatório, né? Qual é a porcentagem de satisfatório que você está querendo perguntar? Né? O que é satisfação? Em que momento você quer medir essa satisfação? É bem vago você dizer experiência satisfatória com dados, porque no nosso caso, se a gente for colocar assim, durante esse ciclo de desenvolvimento, você teve mais assertividade do que erros, aí é uma variável interessante de se trabalhar. Tive muito mais assertividade do que erro, depois que a gente entendeu como é que a coisa trabalha. Antes disso, a gente teve muito mais erro do que acerto. E o bom é que a gente tinha um grupo de controle para poder testar antes de ir para o ar, né? Então, a gente tinha um grupo, a gente testava, elas faziam perguntas, a gente via se estava acertando, se era aquilo que a expertise dos caras que já trabalham há 20 anos no mercado, fazendo aquilo, faz sentido com a resposta que a máquina estava dando, que o sistema estava dando, e aí a gente começava a calibrar isso aí. Aí nesse nível de informação eu consigo dar, agora o que é satisfatório é bem subjetivo. É bem aberto, né? Tem uma pergunta, mas é mais um diálogo do Henrique Jeremia, não sei se ele é do Goods, ele é mais data science. Pode ir dizendo aí, Henrique, se quiser abrir o microfone, mas ele faz um questionamento assim, eu vejo, e eu achei bem pertinente o que ele disse aqui, eu vejo que existe um problema em projetos de analytics, que é a falta de alinhamento estratégico. Se gasta muito tempo em métricas, mas ninguém tem clareza de qual o resultado que querem gerar. Aí fica uma conversa infinita, improdutiva, com muito ritmo monopolizando as decisões, etc. Ele discorreu bastante lá. Eu entendi, assim, eu concordo plenamente com o que ele falou, porque antes de você procurar aqui um participante já vendo aqui, antes de você perguntar para os dados, tu tem que saber o que tu quer saber, né? Não, vamos fazer análise de dados, a gente tem que ser data-driven, a gente tem que ir em direção ao que os dados estão falando. Mas se você não sabe escutar os dados, não adianta de nada tu escutar, né? Não adianta de nada você ficar trabalhando com... Não, estrategicamente a gente trabalha com uma base enorme de dados. Mas qual é a missão, qual é a visão e qual é a meta da empresa, né? Se tu tem nosso objetivo, inclusive, macro do projeto lá,
era evoluir como é que chama? Era evoluir a maturidade de gestão dos nossos usuários. Era essa a nossa meta. Então, a gente não vai conseguir evoluir maturidade se os caras continuarem tendo que fazer análise de planilha. Então, qual era a nossa meta? Fazer com que as informações cheguem no cara para que ele vá para o próximo nível de maturidade, que é tomar decisão, e não ficar somente analisando dados. Tá? Então, essa era a nossa missão. Partindo disso, a gente começou a trabalhar em cima de tudo que a gente conseguia para poder tratar dados. Aí foi uma das saídas, inclusive, foi machine learning, para poder trazer essas assertividades, essas porcentagens, esses cálculos, inclusive, para a gente, para que a gente consiga fazer o usuário não ficar perdendo tempo calculando as coisas, e sim já pensando no próximo passo de maturidade de gestão dele. Eu consigo trabalhar em 4 obras ao mesmo tempo, com esse tamanho, que eu já fiz uma obra semana passada, que eu já iniciei a semana passada. Olha, isso aí é um nível de gestão para frente. Você não está mais pensando o que tu gastou semana passada, e sim o que tu vai ganhar daqui a 6 meses. Em cima disso... desculpa, Alan, quer falar aí? Só para complementar, muito importante que tu falou da questão do uso dos dados, né? Não adianta a gente tomar uma decisão estratégica sem não estar baseado nos dados, e também não adianta só você coletar dados, analisar dados e não tomar uma decisão estratégica baseada nesses dados, né? E isso a gente vê muito, né? Fica só gerando dados, gerando análises e aí? Para onde é que nós vamos, né? Ou então não usar os dados, a riqueza que tu tem em mãos, e sair tomando decisões baseado no achismo, né? Então, isso é bem geral mesmo. Uma resposta bem simples, assim, é bom ou é ruim essa informação que os dados estão dando? Isso aí tu não vai conseguir saber se você não tiver uma meta antes de perguntar isso. Exatamente, perfeito. Perfeito mesmo. Eu me enxerguei muito no que ali o Henrique tinha escrito, sabe? Porque... e por isso que foi a primeira pergunta de qual é o limite que vou colocar, porque a gente às vezes a gente não sabe se o cliente ele sabe o que ele quer, às vezes parece que ele sabe, mas muitas vezes ele não sabe, e como é que a gente vai dizer um basta para aquelas reuniões improdutivas, sabe? E discorrendo. Então, me vi muito no que o Henrique comentou. Então, essa foi uma das ideias. E eu ia te perguntar também, baseado nisso, que tu comentou muito sobre recorrência, né? E o que tu usou para cruzar esses dados, que tu encontrou a recorrência? Tipo, tu usou algum framework, como é que essa parte da recorrência que eu estava comentando é sobre se impacta mais gente, né? Então, aí é a entrevista quantitativa. Como a gente tinha essa base de controle para poder fazer um survey com a galera, então a gente tinha estabelecido algumas metas, inclusive do quanto seria uma porcentagem aceitável para tomar uma decisão de, olha, aquilo realmente impacta X% das pessoas. Então, por exemplo, saber evolução da obra, evolução em quanto a porcentagem de cada etapa, digamos assim. Aquilo é interessante para todo mundo? Nem para todo mundo. Espera aí. O cara que é administrativo da empresa, ele quer saber faturamento versus despesa. O andamento da obra interessa para o engenheiro, que o andamento é acompanhamento enquanto a medição, sabe? Então, quantos metros de parede foi feito hoje? Porque ele tem que entregar em tanto tempo, né? Então, interessa para quem? Aí a gente começava a fazer pesquisa quantitativa mesmo. Aí mandava survey para perguntar, e tem que ser pergunta fechada, obviamente, porque senão os caras discorrem lá um romance na resposta, né? Isso aí mais teste para poder realmente chegar nesses entendimentos do que é a recorrência, né? E aí a recorrência, inclusive, é perfil, que aí é uma das coisas que a gente tinha muito em mente, como eu falei agora, é recorrente e é importante para quem? Então, quando a gente ia falar com um cara que ele é administrativo, ou falar com um cara que ele é engenheiro, ou falar com um cara que ele é auxiliar, ou falar com um cara que ele é administrador de obra, inclusive, é um perfil que pode ser que ele não está nem preocupado com o andamento da obra, ele está preocupado com o faturamento semanal ou quinzenal daquela obra. Tem uns perfis assim. A gente tinha que segmentar aquele perfil e dizer, para esse perfil específico que a gente quer atender, faz parte da nossa estratégia desse nosso produto.
isso aqui é recorrente? Dói neles isso aqui? Quando chegava numa porcentagem lá que dizia, cara, tanto por cento assim a gente nem leva em consideração, porque, lógico, a gente vai fazer um produto para que o Brasil inteiro consuma. A gente não pode fazer um produto para que uma região específica ou que um grupo de 30 pessoas utilizem, mesmo que esteja espalhado pelo Brasil, mas esse pouquinho. Então, tem que fazer algo que seja escalável. A gente tinha umas porcentagens até altas para poder ter essa assertividade de que, olha, é recorrente mesmo. Tipo, mais de 60% das pessoas disseram que dói. Dói na quinta-feira, inclusive, fazer isso. Show de bola. Jefferson, ainda falando daquela questão do uso dos dados de forma valiosa, né? Tem uma pergunta aqui do Fábio Fonseca, ele é do nosso grupo do Goods, e ele traz o seguinte questionamento. Muitas empresas, na verdade, que estão mais focadas na transformação digital, estão mudando o modelo de trabalho do modelo tradicional para o modelo focado no produto, né? Os times focados mais em produtos. E para esses times, o uso de dados para tomadas de decisão é muito importante, é de extrema importância, né? Tu teria alguma sugestão para essas pessoas que estão migrando para esse modelo? Para um modelo orientado a produtos, se teria algum conselho quanto a treinamentos que essas pessoas poderiam ter para ajudar a ter esse novo mindset? Foge um pouco do tema do RP, mas eu acho que ele está um pouco envolvido ainda, está falando da questão de planejamento, de um projeto que é focado no problema e na solução. Entendi. Eu entendo. E, coincidentemente, recentemente, eu tive uma discussão sobre isso até em empresas que estão saindo de algum modelo voltado... Tem alguns setores de algumas empresas que geralmente são levados por tech e, em algum momento, às vezes, também estão meio que sendo transformados para ser voltados para produto. E não significa que vão deixar de ser voltados para tech também. Significa que vai existir um propósito maior do que tratar a infraestrutura, tá? Não que isso já não seja um puta de um trabalho, mas tem gente, o que eu posso recomendar é o seguinte, inclusive o que rolando nessas discussões é assim, olhe para a ponta da coisa, né? Se a gente está... Que problema é que vocês estão resolvendo hoje com tech? Com tratamento de dados, enfim, seja lá qual seja o modelo de vocês trabalharem com dados, e agora vocês têm que entregar produtos. Pense que produto... Tem 2 níveis de entrega de produtos, tá? Que eu poderia conceitualmente, assim, né, devagar sobre isso. Uma coisa é entrega interna, inclusive. Existem produtos que são internos da empresa. Por exemplo, nossa área de design fala muito sobre design system. Design system é um produto interno. A gente não empacota componentes e estilos e guia de estilos e tokens e tudo mais para que geral use. Sim, primeiro para que internamente o front ele consiga ter uma boa diretriz sobre como fazer o front, né, de ser mais próximo com o que a gente está projetando no Figma da vida. Então, existem produtos internos. E existem... tem um gatinho aqui. E aí, existem produtos externos. A Victoria diz que ele quer sair do quarto. Nada, está tudo aberto aqui, que ela quer participar da live, na verdade. E nesses produtos internos, às vezes, é justamente essa entrega de dados para algum setor que vai tomar a decisão daquilo ali. Então, essa mentalidade do para quem tu está entregando já é um ótimo início, já é um salto da mudança de pensar em dados para pensar em produto. Tudo aquilo que tu vai entregar tem que ser pensado no valor que aquilo vai ser entregue. Não é uma query de pesquisa em banco de dados. Não é um modelo por si só para trabalhar aquele tipo de entendimento. Você vai entregar algo que outra pessoa vai utilizar e ela não pode partir do mesmo ponto que você, certo? Isso é entrega de um produto, isso é entrega de um valor. Então, você está trabalhando com dados aqui, a gente tem uma parte de uma camada chamada, sei lá, BI, Business Manager, whatever.
Então, aquele BI que você geralmente entrega para alguém tem que ser voltado para os indicadores de performance que aquele cara vai poder olhar. Ou, se eu estou trabalhando com camadas mais aprofundadas, digamos, da coisa, então eu tenho um data lake, eu tenho um data move, um data sei lá o quê, tenho vários níveis ali de tratamento de dados. Então, eu tenho que só fazer que o cara do data move, que vai consumir o meu data lake, estou falando termos bem genéricos aqui, não quer dizer que eu estou certo não, só estou colocando nomes, tá? Mas o cara do data lake vai prover as informações com facilidade de acesso para o pessoal que vai fazer movimentação dos dados de um local para o outro. Isso é uma entrega de produto. Se você pensar nesse sentido de que qual é a massa realmente de dados que eu vou conseguir entregar com o maior uso possível, então eu vou, por exemplo, vou criar um framework, vou criar um portal, eu vou criar uma API para que aquilo seja reutilizável e não somente pontual, você já está entregando um produto. Então, esse cara que vai consumir a tua API e vai transbordar aquilo num dashboard, ou vai transbordar aquilo em outra máquina de tratamentos, ele também tem que pensar em tu está fazendo aquilo para quem consumir. Então, são os níveis internos. Para fora, você do Data Lake pode estar pensando, eu estou armazenando esse bando de dados aqui, com essa infraestrutura, com esse tratamento, com essa segurança, com esse whatever aqui, para quê exatamente? É para quando o cara lá na ponta quiser cruzar um dado, ser fácil de ser encontrado, e não demorar 2 semanas para poder fazer os cruzamentos e entregar para a próxima camada. Então, sempre tem um nomezinho que o cara falou uma vez, que é pensar em Business Insights. Business Insight é o que a outra pessoa vai realmente tomar decisão, o que a outra pessoa vai consumir que não está no mesmo nível cru que eu trabalho. Você já começa a pensar em produto por aí. É bem abstrato e bem longa essa discussão, mas é nesse sentido, sabe? O que tu entrega para a próxima camada que não é o mesmo estado que você está trabalhando? E para ter essa adoção desse mindset, tu indica... Deve ser difícil tu indicar um treinamento bem específico, mas áreas a serem desenvolvidas para as pessoas poderem ter um pouco melhor esse mindset. Teria treinamentos ou áreas de treinamento para focar, para poder emergir melhor? Ou é muito abstrato também? Ainda é abstrato, porque cada nível de conhecimento, você não sai, por exemplo, você não sai diretamente do tech para produto. No meio do caminho existem as suas entregas de tech, que é um produto de tech, sabe? Então, dizer que, por exemplo, eu poderia sugerir aqui, leia Design Thinking, leia coisa sobre Design Thinking, leia o Inspired, que fala sobre produto, é o mais lido, né? Sobre o cenário de produto. São indicações interessantes, mas, primeiro de tudo, você tem que entender o que é, internamente, um produto para a tua empresa. E aí você tem métodos afins. O Design Thinking, basicamente, ele vai dizer para você pensar em fases, né? Você tem a divergência de buscar conceituar a coisa e a convergência de dizer, tá, é isso que a gente quer realmente entender, né? Então, você pode utilizar isso no seu dia a dia. Lei Design Thinking é uma ótima leitura para qualquer cenário, né? Então, você já começa a pensar metodologicamente como trabalhar voltado a entregas, realmente, né? Design Thinking é uma ótima forma. Então, essa é a indicação que eu daria. Não tenho muita literatura, porque eu sou muito da área acadêmica também, tá? Então, assim, eu poderia falar artigos e coisas mais base científica, que é mais casca grossa, aí não sairia muito do lugar, né? Depois eu vou pedir para o Fábio, então, entrar em contato contigo lá no teu LinkedIn para pegar as dicas mais específicas, então, porque deve ser uma lista bem longa, né? Viu, Fábio? Sim. E cada caso é um caso, inclusive, né? Cada caso é um caso. A gente estava discutindo sobre essa história de dados para ter visão de produto. Era um caso muito específico, inclusive. Era outro nível de discussão que eu não entendia 70% das coisas que o pessoal de tech falava.
Não entendia mesmo. Assim. Mas ele estava disciplinar, entregando né? alguma coisa para alguém. Ótimo. O nosso tempo está acabando, pessoal, mas temos tempo para mais uma pergunta da Thaisa Santos. Ela pergunta, fora o roadmap como limite, aconteceu alguma demanda a ser repriorizada por causa do valor para o usuário? Já aconteceu isso é a coisa mais legal quando acontece isso, sabe? Principalmente quando essa entrega de valor vem de uma hipótese que você invalida. Aí é que é legal mesmo. Porque já aconteceu, como eu falei, existia um roadmap para 5 anos, que eram apenas hipóteses do que deveria ter no RP geral, e a gente está falando de senso comum, e RP tem que ter formulário de cadastro, formulário de consulta e cuspir relatório. Então, isso estava no roadmap. No decorrer do caminho, também tinha um negócio, tem que entregar mobile. O RP tem que funcionar também no smartphone. Só que aí, para essa discussão, isso estava metrificado. A tal momento a gente vai ter que entregar mobile. Então, tua pesquisa, a equipe vai ter que ter essa expertise e faz XPTO. E em algum determinado momento, quando eu comecei a conversar com os usuários nesse viés, eu já voltei com a informação de que, olha, vocês querem realmente ter mobile porque vocês querem, ou é porque a gente poderia entregar outro valor na frente disso, do tipo, sei lá, o negócio do andamento da obra. Aí, não, se as pessoas realmente quiserem acessar via smartphone, a gente tem que entregar isso certamente. Aí eu mostrei várias informações que eu tinha pego já dos usuários, no dia a dia deles. Tinha um antropólogo que acompanhou alguns usuários, inclusive, para ver como é que era o dia a dia deles. Então, fez uma pesquisa. Como eu falo que o negócio é acadêmico, é porque a gente foi num nível de profundidade mais casca grossa mesmo. É na essência do humano ali. Essência. Então, a gente vai entender os seres, para depois entender as categorias, e aí a taxonomia da porra toda, para poder entender o que é esse ser humano, construtor de tal tipo de categoria, ele faz no dia a dia dele. E aí eu trouxe os gráficos, trouxe as informações, as possibilidades que atenderiam, inclusive. Isso, olha, com simples criação de aplicativo, a gente não atende. Mas tem essa possibilidade de entregar informação para ele. Não é um aplicativo mobile, é outra coisa. Mas a gente pode também fazer. Tipo, assim, eu trabalho aqui também, né? Então, assim, a gente tem que entregar muitas vezes o que estão mandando. Eu coloco as possibilidades na mesa. Quando eles avaliaram, disseram, então, para entregar isso aqui é muito pouco. Só para mandar mensagem, por exemplo, para o usuário, a gente trabalha com um sistema de mensageria lá, interliga lá, sei lá, pega lá uma API da Zenga, já faz um Paranauê e começa a mandar mensagem através da base, do nada. A gente faz um tratamento lá, bota uma camada no meio do caminho, junto com a API e já manda mensagem para o cara. Não tem que fazer aplicativo para isso aí. Ou seja, aí pulamos uma etapa, eliminamos todo alguns épicos do roadmap por causa disso. Porque a entrega foi que, olha, não entregaria valor agora para o usuário e a gente focar em entregar mobile. E sim, entregaria valor outra coisa. E tirando a parte do mobile, teve duas coisas também que pesaram, de que quando eu fui descobrindo, entregava algum valor para o usuário, e tinha outra coisa que entregava também tanto valor quanto, só que é uma decisão de negócio. O que eles gostariam realmente de entregar naquele momento para o usuário? O que mais vai gerar vendas para os usuários, para os clientes, né? Estou falando agora de usuário, para o cliente, empresa, o que elas mais vão comprar? Aí a decisão de negócio, aí reprioriza, então vamos desenvolver realmente tal coisa. Porque esse ponto de decisão é um ponto de decisão muito inicial que eu já trago, tá? Já para não precisar ficar daqui a 15 dias, um mês eu trago informação, eu perdi 15 dias numa coisa que não vai entregar valor para o usuário comercialmente, digamos assim, né? Então eu já trazia essa informação logo no começo, uma semana com alguns dados coletados, já apresentava para a equipe e dizia, e agora? Continuo ou a gente reprioriza? Então já aconteceu isso
3, 4, 5 vezes no meio do caminho, que a gente repriorizava de acordo com o que a gente ia descobrindo. Legal. Muito obrigado, Jefferson, pela tua excelente apresentação, pelo compartilhamento da tua experiência e junto com o compartilhamento dessa experiência específica, um monte de conhecimento junto, né, que dá para cada pergunta, para cada tema abordado, a gente pode abrir um leque de outros assuntos e ficar aqui debatendo, fazer uma virada cultural aqui de subitens dentro desse tema tão vasto, complexo, humano ao mesmo tempo, também não só tecnológico, mas humano também, né? Como tu bem falou várias vezes, né? A gente precisa entender as necessidades humanas para poder desenvolver a solução, né? Porque no final das contas, a ponta é sempre o ser humano, né? E o uso dos dados para apoiar essas decisões, né? Da funcionalidade, dos custos, podendo apoiar, usando bem os dados para poder apoiar na tomada dessas decisões, agrega muito valor. Eu vou compartilhar aqui a tela rapidinho, só para a gente reforçar as nossas redes, né, dos nossos dois grupos, do Goods e do Gux, que são os dois grupos da Sucesso Rio Grande do Sul, que estão realizando esse evento. Jefferson, muito obrigado. Eu convido a todos para abrirem a câmera, todos que desejarem, para a gente fazer a nossa tradicional foto, né, o screenshot, que vai para nossas redes sociais, vai no site da Sucesso, na matéria que a gente for publicar, nas newsletters, né? Daí vocês podem comprovar que vocês estavam aqui assistindo o evento direitinho, que, né? É sempre bom, né? Então podem abrir suas câmeras, que eu vou aguardar um minutinho para poder fazer o screenshot. Convido os meus colegas também do Goods, por favor, né? Marquem presença. O Ricardo, ele tá só com uma estante de livros. Ricardo mostrou a essência dele ali, né? Só minutos. Já o meu colega Fábio aqui tá... Eu não sei onde é que ele tá. Não é em casa, né, Fábio? É em casa, é só um fundinho. Jura? Então, o Fábio também, pessoal, ele é do Goods, tá? Ele é um dos coordenadores do Goods. Braço forte aí, que mantém o grupo de pé. A Beatriz também é a nossa coordenadora do Goods, sempre ajudando aí. A Beatriz traz toda a sua experiência, dá sucesso, né? Obrigado, Beatriz, pela tua participação também. Um prazer. Sejam bem-vindos, Gustavo, Gilberto Holtz. É isso mesmo, né? Muito, muito bem-vindos ao evento. Mais alguém gostaria de fazer um clique? Não se esqueçam, pessoal, para você ganhar o certificado de participação, né, que ele que vale, né, que você participou do evento, você tem que preencher o formulário que está no chat ali, eu coloquei o link. É um formulário bem simples, bem tranquilo, composto da sua identificação e perguntas que você avalia de 1 a 5, onde 5 é o maior valor, para algumas perguntas sobre como foi o evento, a divulgação e tudo mais, que é super importante para que a gente possa continuar aprimorando os nossos eventos. Anteriormente, uma das solicitações que vinham através desses formulários de feedback era fazer mais eventos em parceria com outros grupos. Então, cá estamos, né? Olha só. Então vejam só, a gente lê e coloca em prática. Então tá, já dei tempo suficiente. O Ricardo está com a câmera, mas não está. Ricardo, como é que é? Não, ele botou ali que deu pau no Zoom. Deu. Eu não consegui configurar, desculpa, gente. Deu pau mesmo. Tá, mas vai ficar ali que você estava aqui. Vou fazer o screen, então. 3, 2, 1, daí dá um sorrisinho, tá? Então, 3, 2, 1. Deixa eu fazer. Nossa, olha, acho que foi o melhor que eu já fiz já.
Perfeito. Deixa eu salvar só para garantir, tá? Porque depois vou me cobrar porque aqui não... que uma vez deu errado. Perfeito. Show, né, Certinho. Alan? Show. Mais show do que isso, não tem. Letícia, suas últimas palavras aí. Valeu pela parceria, Letícia. Olha, primeira de várias, eu espero. Por favor, conto com isso, hein? Promessa e dívida. Mas quero agradecer novamente o Jefferson, assim, porque foi tudo muito corrido, né? E ele topou de cara, então, assim, ó, é muito parceiro. Foi que o Alan comentou ali pelo WhatsApp comigo. Cara, ele é muito parceiro, vai dar muito fit. Cara, vai dar. Então, obrigado mesmo por compartilhar todo esse conhecimento que tu tem, assim. Também falar para o pessoal poder conhecer um pouco mais o Jefferson, tá lá no LinkedIn. E ele é muito gente fina, né? Como vocês podem ver. E Alan, obrigado de novo também pela parceria. Eu adorei. Eu conheci várias pessoas novas de Data Science. Eu também. Inclusive você. Um G1 novinho. É um G1 novinho, né? Então, e é um assunto que está bombando muito. Então, eu fiquei muito feliz de a gente poder unir a experiência de usuário com Data Science. Então, brigadão, gente. E obrigado por todos que estavam aqui. São guerreiros, estão até agora aqui. Obrigado mesmo, gente. A gente espera que tenha sido um evento que tenha agregado algum valor para vocês, porque se vocês estão até aqui, acredito que sim. E eu não posso deixar de passar a palavra também para o Jefferson, para suas considerações finais também, né, formalmente, só para não deixar o Jefferson no limbo aí, né, enquanto a gente fica aqui trocando figurinhas. Jefferson, valeu, cara. O que tu tem para dizer para nós aí? Você vai vir semana que vem para outro evento, por favor. Como a gente falou, assim, eu sou bem aberto, assim, cara, para conversar. Basicamente é difícil eu dizer não, justamente para compartilhar conhecimento, para trocar ideia. É muito difícil eu dizer não. Essa é uma parte ruim da minha vida, inclusive. Eu não consigo dizer, eu acabo falando de coisa. Mas estou sempre disponível, cara, para eu chamar para discutir. Como você falou, se é um LinkedIn lá, me procura no LinkedIn, pessoal. Eu sou bem à disposição, assim, para conversar. É uma coisa que eu faço, inclusive, com outras pessoas no LinkedIn. Eu saio procurando pessoas que têm algum tipo de conhecimento que eu não tenho, até para cair um negócio ali, até para trocar ideia, para poder realmente conhecer como é que esse outro tipo de nível de conhecimento que eu não tenho. Então, é sempre bom tá procurando as pessoas e me adicionando lá. E, cara, tô aí para o que der viar. Qualquer outra oportunidade pode me chamar também, que eu posso participar também. Se eu conseguir ter o conhecimento disponível, eu estou disponível. E a agenda também, né? Valeu. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem atentos. O Goodies, eu não sei você, Letícia, mas o Goodies, mês que vem, vai ter um outro evento. A gente vai ter, eu não sei ainda qual é o tema, mas a gente vai ter um evento em abril. Letícia, faz o teu merchan aí. Vai rolar algum evento do mês que vem aí? Ainda não pode falar ainda. Radar, mas se tu tá dizendo isso, eu vou entender como uma proposta. Vamos ver o que a gente pode fazer de novo. Aproveitando, a Beatriz, ela tá lançando um livro, né, Beatriz? Tu gostaria de falar um pouquinho do livro? Né? Por que não? Tem o livro aí em mãos para mostrar para nós? Não, eu não tenho, ele não está impresso ainda, tá? A primeira impressão dele sair agora nesses dias, ele foi recentemente publicado, mas já está no Google e já está na Amazon, já deve estar em alguma outra plataforma digital. O livro fala justamente um pouco alinhado com o tema que o Jefferson trouxe, né? Que é extração de conhecimento de banco de dados, tá? Que é como você gera o pacote de dados, todo o ciclo de formação do pacote de dados, né? Partindo do negócio e voltando para o negócio. No caso, assim como o Jefferson falou, você não trabalha com hipóteses predefinidas, ou seja, você levanta questionamentos para os dados, né? E precisa de um processo criativo no início do processo, justamente para poder entender
quais são os dados que vão responder a esses questionamentos, né? Os questionamentos que você faz e dos quais você tenta extrair alguns insights dos dados, né? Que os dados vão dar para vocês insights, eles não vão trazer um conhecimento pronto, senão que insights que você vai jogar depois no negócio, e no negócio você vai transformar esses insights em um novo conhecimento, né? Que seria, digamos, uma nova forma de você iniciar o processo de inovação a partir dos dados, né? Que eu acredito que é a nova forma como vão começar a trabalhar as organizações, né? Provavelmente, então, bem provável. o que o livro relata é justamente todo esse processo de formação do pacote de dados, né, sobre uma plataforma BI, né? Então, quer dizer que você, hoje, usuário de BI, o que você deveria de fazer para, então, poder trabalhar com metodologias mais avançadas de análise de dados, ou seja, a aplicação de algoritmos de inteligência artificial nos dados, né, para poder, então, formar esses pacotes de dados para chegar, então, ao nível de extração de conhecimento. Então, é um roteiro, ele escreve passo a passo o que precisa ser feito e como você deve tratar essa sua plataforma de BI, porque tem, inclusive, alguns procedimentos que são conflitivos, né? Então, você tem que ter alguns cuidados muito especiais para, se você usa essa sua plataforma de dados para trabalhar com BI, como você deve tratá-la para poder, então, usá-la para usar mecanismos mais avançados de análise de dados. Então, isso aí que o livro traz. Muito bom. Eu coloquei aqui no chat, Bia, o título do teu Tá. livro e o link que tu compartilhou com a gente Isso. quando foi lançado. Então, pessoal, aproveitem, né? O tema é muito pertinente, muito interessante e a gente precisa estar a par, né? Já estouramos todos os tempos possíveis, Tá. claro, porque o pessoal estava muito interessado no assunto, né? Jefferson, valeu mais uma vez. Uma boa noite a todos. Fiquem ligados nas redes para os nossos próximos eventos. Uma boa noite e um bom resto de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.